Normalmente a maioria histórica dos isolamentos serviram apenas de prelúdio para a derrota ou a morte. Tanto é que a nossa 18ª lei do poder, do livro As 48 Leis do Poder, é: não construa fortalezas para se proteger, pois o isolamento é perigoso. O isolamento é tão perigoso quanto você não deixar o like nesse vídeo. Olá, eu sou Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a este canal. Pausa dramática para tomar água. Sempre me perguntam o que eu tomo nessa taça e é água, tá? Olha que taça bonita, ó. O mundo, assim como a selva e como o meu pai com uma cinta, é algo perigoso. Mesmo que você seja uma pessoa ingênua, sabe que a sociedade oferece perigos reais. Os inimigos se escondem por toda parte. Muitas vezes eles não têm escrúpulos. Eles vão tentar desde destruir a tua fama e reputação, até quem sabe pagar alguém pra dirigir um carro em alta velocidade na tua direção. Eu juro que eu não quero soar pessimista, mas o jogo como ele é jogado hoje em dia requer tanto atenção quanto proteção. Porém, proteção não é paranoia. Você jamais deve deixar que os seus medos tomem a forma de um delírio sistematizado. As coisas são sim, em geral, caóticas. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, diz que a desordem não deve ser compreendida como bagunça, mas sim como a forma de organização do nosso sistema, ou seja, da própria natureza. E assim fica até fácil de explicar o porquê da tendência natural a aumentar a desordem na sociedade. Isso só significa basicamente o aumento da própria entropia. Mas vamos supor que você é alguém perfeccionista, você tem toque. Só que você tem toque em um mundo onde as coisas são muito desorganizadas. E você resolveu fugir de tudo isso. Você comprou um lugar longe de tudo e decorou detalhadamente para ficar simétrico, bonito, harmonioso. Vamos chamar esse lugar de alegoria do Death Note. Calma que tu já vai entender. Se você estiver dentro de uma fortaleza, mais especificamente a fortaleza da solidão do Superman, você estará mais exposto a perigos do que se protegendo deles, porque você vai estar sem informações importantes. Mas Thiago, se eu morar em uma caverna e ter um celular, beleza, você vai se informar sim sobre quem é o presidente do Brasil e até vai poder assistir os meus vídeos. Mas como você vai se informar se lá na entrada da Fortaleza da Solidão não tem 3 leões com fome prontos para devorar qualquer coisa que saia dela? Hein? Bom, aqui eu vou tentar resumir o mito da caverna de Platão da forma mais pueril, mais infantil que eu conseguir. Até porque trata-se de uma alegoria incrivelmente complexa, tanto para descrever quanto para imaginar e entender. E como eu sei que os inscritos desse canal gostam muito de animes, vos apresento a alegoria do Death Note. Relaxa que não tem spoilers. Imagina uma situação hipotética onde o L e o Kira estão sentados um de frente pro outro. Eles estão tomando um chazinho em uma biblioteca enquanto conversam. No meio da mesa em que eles estão sentados tem vários livros. O L pega um e o Kira outro. E entre esses livros em cima da mesa tem um todo preto. A gente vai chamar ele de Death Note. Esse livro preto excêntrico nessa história não tem poder algum além de mostrar uma outra visão da vida para quem o tocar. Quem tocar nesse caderno vai poder ver shinigamis. Shinigamis na cultura japonesa são espíritos, bem dizer. Você vai poder falar com eles e tentar ir pro céu ou o inferno e descobrir coisas da vida além da morte. E o Shinigami que acompanha esse livro é o Ryuki, que tá sentado em cima da mesa ao lado do Kira e do L, porém nesse momento nenhum deles pode o ver. O Kira olha esse livro preto e pensa 2 vezes e toca nele. De repente, assustadoramente aparece um Shinigami do lado dele. Ele acabou de ficar apavorado, a realidade acabou de se curvar aos olhos dele. Ele era ateu e de repente tudo que ele não acreditava era real. Ele diz pro seu amigo L, que também é ateu, pra tocar no livro pra ver essa realidade e poder ver os Shinigamis. E o L simplesmente diz que o Kira tá louco porque não tem nada de espíritos ali e ele não vai tocar nesse livro e ponto final. Logo, quem viu a realidade foi o Kira. O L, como se negou a tocar no livro, continuou com os mesmos pensamentos sobre tudo. Bom, isso foi uma forma bem infantil de resumir a alegoria da caverna, o livro do Platão. Chega a dar pena da burrice do Tiago se a gente comparar a Platão.
Nesse livro, Platão faz uma crítica sobre a importância de buscar o conhecimento e o abandono pela posição cômoda que é gerada pelas aparências e pelos costumes. Eu não conheço tal fato é porque ele não existe. Nessa minha alegoria, o L, ao se negar de tocar no livro, representa o senso comum e a opinião com preconceitos. E olha só que legal, vamos sair do campo teórico agora. Essa é uma crítica diretamente pra você, meu querido amigo. Quando você fica preso somente às mídias sociais e ao mainstream, você está se negando a ver a realidade. Quando você assiste só os grandes jornais, você está vendo só uma parte das coisas, só uma das perspectivas. O Brasil tem lugares lindos, por exemplo, Fortaleza. Porém, sempre que uma matéria passa na TV, pra mim que sou gaúcho, eles fazem parecer que o Nordeste é assim. Outra coisa que você faz sem perceber que é apenas uma perspectiva, estereótipos. Mas bate, vou tomar um mate, né? Às vezes eu tenho a impressão que quem não é gaúcho acha que o gaúcho fala assim. Tudo bem que às vezes eu solto um tchê, mas que barbaridade que isso aconteceu. Mas eu não falo isso com um chimarrão e pilchado, tá? Quando você tem diálogos de verdade com pessoas reais que têm diferentes perspectivas, quando você visita lugares e vê algo com seus próprios olhos, descobre aliados e também descobre que a multidão serve de escudo contra inimigos. Quando nós vamos para uma fortaleza, dessa vez não no Nordeste, seja ela a nossa própria bolha social, onde as pessoas só concordam com o que a gente pensa, nós perdemos o contato com essenciais fontes e fatores de poder. Se você não consegue ver as coisas acontecendo à sua volta, você entra em um casulo e perde o senso. Em vez de mais seguro, você acaba se escravizando a certas coisas. Ninguém está em tão alto nível que não possa utilizar o que se é falado nas ruas, especialmente se existirem boatos sobre você. Basicamente, essa lei é dominada pelos políticos. Eles sempre usam o que a maioria do povo fala para fazerem promessas, por exemplo. Tanto é que o guru da política moderna, se assim posso chamar, Nicolau Maquiavel, argumentava que em um sentido militar, a fortaleza é sempre um erro. Aí, vou mandar um papo reto. A fortaleza é sempre um erro. Ela se torna um símbolo de isolamento, os inimigos a veem de longe, é um alvo fácil. Porém é um alvo arrogante que diz: ei, eu tenho uma fortaleza, logo eu não preciso de qualquer tipo de ajuda, eu me defendo sozinho. Mesmo que a sua fortaleza seja tão forte que seja inconquistável, um dia pode chegar, sei lá, vamos imaginar algo bobo, como um cavalo de madeira gigante em forma de presente que tenha soldados dentro e venha dominar tudo. Sei lá, é só a minha imaginação mesmo. Além disso, militarmente falando, uma fronteira pode facilmente se transformar em uma grande prisão. Ah, e também temos o fato de que fortalezas são extremamente vulneráveis a pestes e a doenças contagiosas. O Brasil, mesmo sendo gigante, comprovou em 2020 que muita gente aglomerada talvez não seja a melhor opção do mundo em caso de uma doença que seja altamente transmissível. Do ponto de vista estratégico, o isolamento dentro de uma fortaleza até oferece proteção, mas cria mais problemas do que soluções. A não ser, é claro, que a sua fortaleza seja Batcaverna. Nesse caso, até eu iria me isolar. A natureza faz o ser humano ser uma criatura social. O poder depende de interações sociais, de ser popular ou até mesmo adorado, e etc. Para ir aumentando o nível do seu poder, você deve se colocar cada vez mais no centro das coisas. Geralmente, um bom ser humano vira um bom aluno, que vira um bom professor, que vira um bom professor de professores e assim por diante. Todas suas atividades devem girar em torno de você progredir. E claro, você deve sempre observar se não existem pessoas querendo tirar o seu lugar. E a melhor forma de fazer isso é estando nas ruas. E estar nas ruas pode ser simplesmente ler os comentários feitos nas suas publicações, conversar com pessoas nas redes sociais. A sua criatividade vai comandar qual é o melhor jeito para você coletar informações. A maioria das pessoas, quando entra em perigo, quando se sentem ameaçadas, acho que pelo cérebro de primata delas, buscam segurança fugindo. Nessas ocasiões elas buscam ficar apenas rodeados de pessoas aparentemente seguras. Só que ao fazer isso elas passam a depender de informações de um círculo social cada vez menor e perdem a perspectiva real do que pode acontecer. Você já deve ter visto algum filme ou série que retrata a empresa de alguém indo a ruínas, mas o chefe acha que tá tudo certo, porque ele mantém o contato com os gerentes e os gerentes só falam
falam a ele que ele quer ouvir para não perderem os cargos. Bom, é basicamente isso que acontece com você quando você se fecha em uma bolha social. Com o isolamento vem as paranoias, vem a indecisão, vem a perca de molejo e de repente a pessoa pode estar em uma situação que já não tem mais volta. Normalmente a maioria histórica dos isolamentos servirão apenas de prelúdio para uma derrota ou a morte. Vamos falar bem sério aqui, de moleque para telespectador. Em momentos incertos ou de riscos, você precisa parar esse seu desejo de voltar pro casulo. Usa a porcaria da tática, irmão. Fica totalmente acessível, mas não seja burro. Busca novos aliados, faz contato com os antigos aliados, entre em círculos sociais maiores ainda. Utilize a tática do Itachi. Quando o Danzou queria acabar com o Clã Uchiha, o Itachi se manteve completamente disponível, mas antes de sair da vila ameaçou o Danzou. Ele ficou completamente sem saída. Afinal, se o Danzou fizesse algo contra o Sasuke, o Itachi se vingaria. Ele tinha informações secretas da vila, ele tinha se aliado a Katsuki, que poderia ajudar ele tranquilamente. Além disso, ele também tinha se aliado ao terceiro Hokage. Escuta, seria insensato da sua parte ter esse conhecimento e não utilizá-lo. Depois que eu aprendi isso, eu parei de pensar que eu tava sozinho no mundo. Porém, ironicamente, eu aprendi essa lição só depois de morar sozinho. Deixa eu ser bem claro, quando um rei que tem poder tenta se fazer de Deus e se isola, perdendo contato com o povo, começa uma lenta rebelião, porque os rebeldes agora não ficam mais quietos, surgem rumores e quando menos esperar, de repente algum extremista domina tudo. É muito importante que, se você possui poder, não seja seduzido pela ideia de se afastar de quem não é poderoso igual a você. Dentro de uma Batcaverna, você se torna alvo dos súditos conspiradores. Seu isolamento é visto como um insulto aos olhos alheios. Existem dois fatos aqui, um legal e um ruim. O legal é que quanto mais sociável você é, mais as pessoas gostam de você e suas habilidades sociais e oportunidades crescem. E o ruim é que quanto mais tempo você passa isolado, mais a tua estranheza tende a aumentar. Ou seja, você perde as suas habilidades sociais. Nunca se esqueça, você é um primata que a natureza fez para ser sociável e não para ser isolado. Essa é a sua força. Shakespeare, para você que não sabe, é o escritor mais famoso da história da literatura. Isso porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas. Ele tornou as obras dele acessíveis a todos, independente de gosto ou educação. Foi um pouquinho mais longe por minha própria conta e risco. Um artista como eu, quando fico tempo demais sozinho, acabo não conseguindo produzir uma obra que exprime um significado. Às vezes eu tenho que largar tudo, chamar um amigo pra sair, pra tomar uma cerveja e conversar durante horas, depois voltar pra casa e dormir. Que no outro dia eu consigo retirar elementos da conversa, do ambiente, de tudo que me inspirou e utilizar nos meus textos. Se eu fico na minha fortaleza da solidão, a minha obra fica mais ínfima. Se comunica só com o que eu já tenho, ela não se expande. O próprio retorno dessa playlist que vocês tanto adoram, das 48 Leis do Poder, veio de uma conversa com meu pai. Playlist essa que você pode conferir clicando aqui no card. O poder, ele é antes de tudo uma palavra, ele é uma invenção humana que a gente atribuiu um significado. Ele foi feito para aumentar o contato com os outros. Em vez de você ceder à mentalidade de lobo solitário, veja o mundo como uma grande alcateia, onde outros lobos também podem te proteger. Você precisa ser flexível, capaz de entrar e sair de grupos sociais diferentes. É um exemplo prático que eu acabei de me lembrar nesse exato momento. Quando eu morei sozinho, eu morei em uma república onde moram adolescentes juntos. E eu fiz amizade com um adolescente. Ele me ensinou a jogar pôquer. Só que ele me ensinou a jogar pôquer e me mostrou que dava pra ganhar dinheiro com pôquer. Eu ganhei alguns reais jogando pôquer e eu fiquei extremamente grato por ele ter me ensinado a jogar ia ganhar dinheiro com isso. Um tempo depois eu consegui emprego e nesse emprego eles precisavam de mais gente. A primeira pessoa que eu indiquei foi ele. Você, como ser humano, precisa ser flexível, capaz de entrar e sair em grupos sociais diferentes. Se eu não fizesse isso, eu nunca teria aprendido a jogar pôquer, por exemplo. E além disso, a mobilidade social te protege de conspiradores, porque assim eles não conseguem esconder segredos de você. E o melhor, quando um inimigo ficar com medo e se isolar, você pode usar essa lei contra
contra ele, conspirando contra ele. Por que nenhum inimigo conseguiu triunfar contra o Felipe Neto até agora? Porque ele sempre conseguiu ver os boatos contra ele e os respondia. Sempre que você vai mudando e se misturando a diferentes épocas e sucessos, e eu juro que eu tô com a minha língua coçando pra não citar o Felipe Neto de novo, que aproveitou todas as épocas do YouTube pra fazer vídeos sobre, você se torna como um alvo de dardos em movimento. Ninguém consegue te acertar. É claro que eu disse tudo isso, mas você não vai ser ignorante a ponto de achar que a partir de hoje nunca mais deve ficar sozinho. O silêncio é algo essencial para uma vida, até porque a pressão da sociedade para que tudo esteja sendo um sucesso e o efeito manada causam um pensamento sem clareza. Tiveram momentos históricos até que o isolamento foi útil. Por exemplo, o muito estudado Maquiavel. Ele só escreveu o livro O Príncipe porque estava exilado e sozinho, longe da política de Florença. Aí, vou mandar um papo reto. A fortaleza é sempre um erro. Então, se você precisar de um tempo para pensar, use o isolamento em pequenas doses. Busque sempre deixar aberto o caminho de volta para a sociedade. Não faça como o Thiago burro de 2018, que passou o ano inteiro lendo e sem amigos, e depois percebeu que ter amigos era tão importante quanto ler, mas aí teve que trabalhar bastante duro para voltar aos círculos sociais. Uma dica importante, caso você esteja em isolamento por muito tempo: faça esportes que dependam de pessoas. Por exemplo, Muay Thai, ou faça cursos presenciais. Basicamente, pratique atividades que envolvam pessoas. A natureza vai fazer algumas pessoas se aproximarem de você. Assim você não precisa, sei lá, sair que nem um louco na rua querendo fazer amizade. Gente, agora uma coisa à parte desse vídeo que é bem importante, que é quando você faz o bem retorna pra você. Então envie esse vídeo pra algum amigo seu, envie esse vídeo pro grupo da sua família. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de conferir a playlist das 48 leis do poder que eu vou deixar aqui no card. Não esquece de deixar o seu like. Se gostou de mim, se inscreve no canal. E agora eu vou te deixar com a tela final, onde eu separei 2 vídeos a dedo pra você.